Então vamos lá, galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Vamos trabalhar o que? Questões do Enem 2022. Só o que nós temos de biologia. Provinha bem interessante, viu? Vocês vão achar bem legal. E as explicações, comentários, né? Você pode fazer comentários também aqui. Aí a gente vai só tirar o que você tiver de dúvidas e trazer esses comentários que sempre puxam para o conteúdo de biologia. Lembrando que nós temos mais videoaulas sobre questões do Enem e questões variadas de outros vestibulares antigos, né? Quando não era Enem. Então, vamos trabalhando, galera. O que nós temos na primeira questão? Nós temos uma questão simples que está envolvendo o quê? Essa questão está envolvendo células sanguíneas, ou seja, diversas substâncias que são empregadas com a intenção de incrementar ou melhorar, né, o desempenho esportivo de atletas de alto nível. Nós temos o que? O tal do doping sanguíneo. Professor, isso é interessante? É sim, é bom de conhecer, viu? Por exemplo, pela utilização da eritropoietina. Então, esse nome eritropoietina, você vai lembrar logo de tecido hematopoético, né? E eritro vem de eritrócito, glóbulo vermelho. Então, essa utilização é proibida pelas principais federações esportivas no mundo. Essa eritropoietina é um hormônio. O professor não conhecia esse hormônio. Nós estamos conhecendo agora. Produzido por rins e fígado. E qual é a função desse hormônio? Sua ação, né? É regular o processo de eritropoiese. Basicamente a produção de células vermelhas, eritrócitos. Seu uso, administrado intravenosamente, né? Em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente sua capacidade para a realização de exercícios físicos. Então ele vai ter uma vantagem em relação aos outros atletas que não estão utilizando essa substância. Então, este doping está relacionado diretamente ao aumento nesse caso é aumento de quê? Se a gente vai pensar em eritrócito, a gente vai pensar em glóbulos vermelhos, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Ou seja, na atividade física é necessário mais oxigênio para os músculos para essa atividade ser bem satisfatória. Então o que a gente vai ter? O aumento da taxa de transporte de oxigênio pelo sangue, com aumento da quantidade de eritrócitos, glóbulos vermelhos. E isso vai dar certinho na letra E. Ou seja, aumento da taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Aí o indivíduo vai ter essa vantagem em relação aos demais atletas, aos seus concorrentes, né? Tranquilo? Então, maior produção de hemácias resulta em maior oxigenação do sangue e essa distribuição para os músculos, distribuição de oxigênio, vai ser bem melhor. Então, deu certo? Próxima questão, nós temos o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma na medicina contra o câncer. Aí você fala, professor, o que tem a ver um protozoário com combate ao câncer? Vamos ver. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina. Opa! Vacina produzida aqui no Brasil, galera, contra a doença, usando uma variação do protozoário, nesse caso, que seria incapaz de desencadear a doença, né? Seria não patogênico. Porque se você colocar o protozoário patogênico, né, aí não vai ter graça, né, o trabalho. Então ele utiliza esse protozoário que não causa doença para fazer esse processo. Então, para isso, eles realizaram uma modificação genética. Opa, modificação genética, você lembra logo, biotecnologia, né? Criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, porque nosso sistema imune vai fazer o combate a esse corpo estranho, né, que é o protozoário.
ele entra em contato também com essa molécula tumoral, ou seja, o protozoário é capaz de produzir essa molécula tumoral, né, semelhante a ela, e o nosso sistema imune vai combater tanto o protozoário como essa molécula tumoral nas células tumorais. Então, essa molécula tumoral passa a ser vista também pelo nosso sistema imune como um indicador do protozoário. Então, depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. Ou seja, é uma luta que foi feita contra o protozoário, mas que vai atingir também as moléculas, né, tumorais. Então, ele quer saber qual é o mecanismo utilizado, né? Olha, entender mecanismo, biotecnologia, que é utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor. Então, nesse caso, o protozoário está funcionando, né, como uma célula apresentadora de antígeno, um CAP da vida, né? Ele vai enganar o sistema, nosso sistema imune, e vai fazer com que ele ataque tanto o protozoário como a substância que ele produz, que é essa molécula tumoral, e por consequência esse tumor também vai ser atacado. Bem interessante, né? Isso caiu certinho aqui na letra D de dado. Então, esse protozoário ele vai funcionar apresentando esse antígeno específico. Bem interessante, né? Uma experiência que envolve conteúdos de biologia e que tem função para o ser humano, né? Que a biologia não fica só ali nas aulas de biologia e nos laboratórios. Ele vai ser aplicado no nosso dia a dia. Próxima questão, nós temos os ursos, por não apresentarem a hibernação verdadeira. E, professor, nem lembro como é essa hibernação. Se acalme. Eles acordam por causa da presença da termogenina, que é uma proteína mitocondrial. Opa, mitocôndria, você já lembra logo de respiração na célula, não é verdade? Que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase. Lembra agora, ATP, moléculas energéticas, né? Adenosina trifosfato. E esse sintetase quer dizer que tem a ver com a síntese de ATP. Então, impedindo a chegada dos prótons até a ATP sintetase, vai gerar calor. Aí esse calor vai aquecer o organismo e vai fazer com que o urso desperte, né, da sua hibernação. Ele quer saber em qual etapa do metabolismo energético. Opa, respiração, você vai lembrar da nossa videoaula sobre respiração, né? Em qual etapa desse metabolismo energético essa termogenina interfere? Então, se ela interfere na ATP sintetase, então ela vai interferir na produção de ATP, que é clássico lá da fosforilação oxidativa. Esse nome fosforilação já te lembra fosfato, né? Produção do Pzinho lá do ATP. Tranquilo? Então, esse processo ele vem já da energia, que é liberada na glicólise e no ciclo de Krebs. E na fosforilação nós temos a produção do ATP. E como vai impedir esse processo, então ele vai interferir lá na fosforilação oxidativa, que deu certinho na letra E. Então lembrando, ó, que a biologia está aqui e a gente não pode ficar preso apenas naquela biologia que está lá nos livrinhos, não, galera. Próxima questão, nós temos processo aqui de visão, né? No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones, lembra lá dos cones, lá na retina, e dos bastonetes. Você pode chamar bastonetes, né? Você vê bem isso aqui na nossa videoaula sobre visão. E os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons
que compõe os raios luminosos, está associada à sua frequência e a intensidade ao número de fótons incidentes. No caso, se o animal tiver esses bastonetes mais sensíveis, que vantagem ele poderia ter? É só você lembrar que esses bastonetes estão relacionados à visão com pouca luminosidade, né? Então você vai procurar uma alternativa que tem mais ou menos alguma coisa relacionada com isso, com a visão em baixa luminosidade. E você vai encontrar o que? Aqui na letra C. Vamos ter o que? Esse animal com a capacidade de enxergar bem em ambientes mal iluminados, com pouca iluminação. Então a questão que é só você lembrar de um detalhe simples, né? Próxima questão, nós temos os resultados de um ensaio clínico, lembrando novamente aqui, ó, pesquisa sendo aplicada aqui na biologia. Ensaio clínico realizado na Indonésia, que apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue, olha aí galera, nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Só que esse mosquito ele foi contaminado, infectado por essa bactéria, Wolbachia. Trata-se de uma técnica utilizada no Brasil, que é a iniciativa aqui da Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz. Essa bactéria, o que ela vai fazer? Ela induz a redução da carga viral no mosquito. Lembrando que a dengue é causada por um mosquito e esse mosquito transmite esse vírus. Causada por um mosquito não, galera. Transmitida pelo mosquito, que é causada por vírus. Então, galera, o que a gente vai ter? Redução da carga viral no mosquito, que é o vetor, né? E, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Então, essa redução dos casos de dengue vai acontecer justamente por causa disso. Então, como essa bactéria é um organismo intracelular, se nós temos que a bactéria é intracelular, você vai lembrar que os vírus também são seres intracelulares, parasitas obrigatórios, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma competição, uma concorrência entre a bactéria e o vírus. Então, a tendência com a competição é essa quantidade, a carga viral diminuir lá no inseto, no mosquito. Tranquilo? O que a gente vai ter o quê? Então, como os dois são parasitas intracelulares, a gente vai ter uma competição e a tendência é o menos favorecido, nesse caso aqui seria o vírus, perder essa concorrência. Isso vai dar certinho com a letra D de dado. A competição do vírus, da bactéria, no hospedeiro. Ou seja, o indivíduo, através da biotecnologia, está estimulando que essa bactéria comece a competir pela célula, dentro da célula com o vírus, lá no mosquito. Beleza? Então a tendência é a carga viral diminuir e os casos de dengue também diminuir. Então é uma pesquisa bem interessante, né? Vocês se liguem bem nessas pesquisas que estão acontecendo aí, beleza? Que ajuda também a responder, esclarecer um pouquinho mais as questões. Próxima nós temos a extinção de espécies, é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. Então, extinção, você vai lembrar dessas aulas de ecologia, biodiversidade, né? Então, a introdução de espécies exóticas, que não são nativas, né, do local, pode ser considerado um fator maximizador desse processo. Por exemplo, a jaqueira, aqui o nome da espécie, né? É uma árvore originária da Índia. Ah, rapaz, tá vendo aí? E de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se adaptou bem praticamente a todo o território nacional. Então, casos como o dessa árvore
podem provocar uma redução da biodiversidade, especialmente porque essas espécies exóticas elas começam a competir com as espécies nativas. Isso aí você vai perceber bem aqui na letra A. Ou seja, essas espécies exóticas elas passam a ocupar área de vegetação nativa e podem substituir parcialmente a flora original, justamente por essa competição com os indivíduos, né, com a flora nativa. Então, se você percebeu aqui a letra A, responde bem isso aqui, viu? Próxima questão que aqui nós temos: entre as diversas técnicas para o diagnóstico da Covid-19, olha, estamos falando de novo de técnicas, galera. Destaca-se o teste genético. Opa, falou de teste genético, a gente já fica interessado nesse conteúdo aí de biotecnologia, né? Então, considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, que é a reação da polimerase em cadeia. Então, essa reação envolve essa enzima chamada polimerase. Se você lembrar, ela está relacionada com a produção de DNA, né? Então, essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Você lembra, né, que o vírus que causa Covid é um vírus RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação. Lembra desse nome aqui, ó, amplificação, produzir mais material genético, né, desse vírus, que é uma das características do PCR. Então, essa etapa deve ser realizada para... O que nós precisamos para esse processo? Precisamos de DNA viral. Só que esse vírus é RNA. Então, precisa de uma enzima que vai fazer uma transcrição reversa, né, para produzir DNA a partir desse RNA, para aí fazer a amplificação e o teste, né? Então, essa técnica vai ser o quê? Que a gente encontra aqui na letra E. Vai ser para obter moléculas do DNA viral por meio da transcrição reversa. Tranquilo? Então, por essa PCR, são produzidas mais sequências de material genético viral, que é essa amplificação. E essa transcrição reversa, a gente vai ter o que? A produção de DNA viral a partir do seu RNA. Tranquilo? Lembrar da transcriptase reversa, né? Mesmo raciocínio. Próxima questão, nós temos aqui um trabalho feito em 2002, um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais. Olha, ó, lembre desse conteúdozinho aqui. Hormônios sexuais de sapos machos expostos a essa substância, atrazina, que é um herbicida com desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e também secundários. Então, esse herbicida, atrazina, estava interferindo nos caracteres sexuais. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram casos de hermafroditismo. Opa, então já fique alerta com relação a esse herbicida, viu? E também a desmasculinização da laringe. Essa palavra desmasculinização já te lembra hormônio masculino, né? Reduzindo. Então, o estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue dos machos, hormônio masculino, né, expostos a esse agrotóxico, com a de outros machos e fêmeas que não foram expostos, seriam os machos e fêmeas controles. Aí o resultado a gente observa nessa figura. Então, com base nas informações do texto, ele quer saber qual é esse hormônio cujas concentrações estão sendo apresentadas nessa figura. Se você percebeu, ó,
nós temos o hormônio, a quantidade dele nos marcos controle, que não são expostos a essa substância. Mas se você percebeu, ó, os que são expostos à atrazina, eles têm o nível desse hormônio praticamente o mesmo das fêmeas, que seria o quê? O hormônio masculino desses sapos sendo reduzido. E qual é o hormônio masculino que a gente vai encontrar? A testosterona, que nós temos aqui na letra C. Essa foi bem simples, né? Quando você viu lá desmasculinização, você já lembra logo da redução do hormônio masculino, testosterona, que se nivelou praticamente com o nível de hormônio testosterona das fêmeas, que também é baixo. Tranquilo? Próxima questão diz que o veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. Então, galera, procura na nossa videoaula sobre répteis, que a gente trata bem isso aqui, viu? No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico. Olha o nome aqui, ó. Pegcolineína 1. Professor, esses nomes são complicados, né? Não tem nada não, rapaz. A gente dá um jeito. A partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, que ela consegue modular a coagulação sanguínea. Por quê? Se ela vai causar hemorragia, então ela vai modular a coagulação sanguínea. Então, embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que esse método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Esse fungo recebeu esse gene aqui da serpente. A gente pode dizer que esse fungo é um transgênico. Tranquilo? Então, esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para... Então, qual seria a aplicação básica para esse novo medicamento? A gente pode perceber que, como essa molécula interfere na coagulação, ela pode atuar também, né, nos processos de formação de trombos nos vasos sanguíneos, que tem a ver com as plaquetas, né? Então, se interfere nesse processo, pode ser uma esperança no tratamento, né, de prevenção de casos de AVC, acidente vascular cerebral. Isso vai encaixar bem, ó, na letra A. Tem potencial para impedir a formação de trombos, que são típicos, né, em alguns casos de acidente vascular cerebral. Então, é uma técnica bem interessante, viu? Que pode ajudar bastante aqui no combate, prevenção e tratamento desse problema, do AVC. Próxima, nós temos uma figura representando o mosaísmo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X. Cromossomo X, você vai lembrar de herança relacionada ao sexo, tal, ligado ao sexo, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Entre mulheres heterozigotas, para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Então, se você perceber, as mulheres heterozigotas, elas vão carregar, se forem portadoras, né, elas irão carregar esse gene recessivo, mesmo como ela tem 2 cromossomos X, não acontecer a manifestação da doença. Beleza? Então, essa inativação acontecendo no cromossomo X, ela pode alterar a expressividade de genes recessivos que podem estar relacionados à doença, como a gente pode dar exemplo da hemofilia e daltonismo. Então, essa alteração na expressividade desses genes recessivos, a gente vai encontrar aqui na letra E. Ocorrência de expressividade variável. Tranquilo? Próxima questão, nós estamos no ritmo puxado, né? Como no Enem, você tem que fazer a questão respondendo e não demorando muito. Então, nós temos aqui que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
a Anvisa, ela aprovou um produto de terapia gênica. Opa, terapia gênica, você pode perceber que esse Enem está explorando bastante, né? Essa parte de biotecnologia. E esse produto é indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. Opa, você vai lembrar de novo na nossa videoaula sobre visão. Então, o procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação desse gene RPE65. Tranquilo? Então, o produto ele foi elaborado por engenharia genética, é composto por um vírus. Opa, nós temos aqui um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene humano normal para corrigir o funcionamento das células da retina. Então, esse vírus vai ser o indivíduo que vai transportar esse gene normal para esses indivíduos que têm esse problema. Então, o sucesso dessa terapia está relacionado ao fato de que esse produto favorecerá que característica, que condição? Ou seja, o gene que é inserido, ele passará a ser traduzido em proteína, enzima, né? E vai permitir o funcionamento normal da retina. Isso vai dar certinho aonde? Na letra E. A gente vai ter a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal, porque esse gene agora foi colocado ali e a gente vai ter a expressão desse gene, dessa enzima, produzindo essa enzima normal. Tranquilo? Tratamento simples, né? Que o vírus vai apenas levar esse gene para o local, né? Para ser transcrito nessa enzima que funcionaria normalmente. Tranquilo? Bem interessante, viu? O que é que nós temos na próxima questão? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, né? Essas doenças, filariose, você vai lembrar na nossa videoaula sobre vermes, e também da leishmaniose, nossa videoaulazinha sobre protozoário, elas são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública, por ser alto o índice de mortalidade associados a elas. Então, uma medida profilática, ou seja, uma medida para se evitar essas doenças, seria qual? Então, seria, como as duas são transmitidas por mosquito, seria uma maneira da gente reduzir a população dos mosquitos que são vetores dessas doenças, né? Então, seria o quê? Letra D, o controle das populações dos vetores, no caso os mosquitos que transmitem essas doenças. A gente vai ver aqueles processos, né, de não deixar água acumulada e por aí vai. Bem interessante, bem simples, direta, né, essa questão. Próxima nós temos o quê? Células da epiderme da folha. Opa, nossas videoaulas sobre anatomia vegetal, galera. E Tradescância pálida purpúrea, que é uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba roxa. Ela contém um vacúolo, lembre essa característica bem aqui, viu? Um vacúolo onde se encontra um pigmento que vai dar a coloração arroxeada a esse tecido. Então, em um experimento, um corte da epiderme de uma folha foi imerso em um ambiente hipotônico, ou seja, com a menor concentração, no caso, de sais, né, de soluto. E logo em seguida foi colocado em uma lâmina para ser observado em microscópio óptico. Então, durante a observação desse corte, foi possível identificar o que? Lembre-se que a célula foi colocada em um meio hipotônico, que é menos concentrado. Então, por osmose, a água vai entrar nessa célula. Entrando, a água começa a se acumular nesse vacúolo, né? Aumentar sua quantidade no vacúolo e começa a diluir esse pigmento, tornar ele
mais claro. E vai dar o que? Certinho na letra C. Você vai perceber o aumento do vacúolo por essa entrada da água e a diluição do pigmento que está em seu interior. Vai ficar um tomzinho mais claro, né? Bem simples a questão, né? Se você lembrar daquelas nossas videoaulas sobre osmose, difusão, né? Próxima questão já é questão relacionada à seleção natural, que diz que desde a proposição da teoria da seleção natural, o nosso amigo Charles Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, lembra da nossa videoaula sobre anfíbios, viu? Os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como a gente vai exemplificar aqui utilizando 4 espécies como exemplo. Começando com essa espécie número 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, muito, né? Que são fecundados na água, a característica marcante dos anfíbios, em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário, do ovo até a metamorfose, ocorre nesse ambiente e é independente dos pais. Ou seja, os pais não estão interferindo em nada, estão acontecendo ali por conta deles. Daí a necessidade dessa produção maior de gametas, justamente para compensar essa ausência, né, dos pais. A espécie 2, nós temos que as fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, bem menos que a espécie 1, né? E eles são depositados em poças próximas a corpos d'água. Os embriões são vigiados pelos machos. Opa, aqui nós já temos um cuidadozinho parental, né? Durante boa parte do desenvolvimento. Então você percebe já a menor necessidade de produção de gametas. A espécie 3, o que a gente observa? A produção de por volta de 20 gametas pelas fêmeas, né? Que são fecundadas na superfície de folhas, não é mais aleatoriamente na água, né? De plantas cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água. E aí se desenvolvem até a eclosão. Bem mais seguro, né? Já perceba a redução na produção de gametas. E na espécie 4, nós temos a produção de poucos gametas. Bem menos que esses 20 aqui da espécie 3, né? Que quando eles são fecundados, são abocanhados pelos machos. E rapaz! E os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando sai pela boca do pai. Então aqui é praticamente segurança total para o desenvolvimento desses embriões. Então alguém pode perceber, quanto maior a segurança, né, menor a necessidade de produção de muitos gametas. É simples, né? Então a gente pode encontrar um sucesso maior, um sucesso reprodutivo maior e economia a produção de gametas. Isso vai dar certinho na letra D, D de dado, né? Os padrões descritos evidenciam que o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Ou seja, quanto melhor a estratégia, mais vantajosa vai ser a produção dos indivíduos, né? O desenvolvimento deles, e menor será o custo com relação à produção de gametas. Bem interessante, né? Isso aqui é evolução. O que é que nós temos nessa questão? É com relação a antimicrobianos, que são substâncias naturais ou também sintéticas, que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. O que é que nós temos? Uma tabela, que nós temos uma lista de antimicrobianos hipotéticos, ou seja, pode ser que não exista, né, na vida real, bem como suas ações e os seus efeitos sobre o metabolismo microbiano. Tranquilo? O
O que nós vamos ver aqui na pergunta? Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo? Causada por fungo, né? Sem que afete as bactérias da microbiota normal do organismo. Porque nós temos, né, uma microbiota de bactérias, a gente chama flora bacteriana, né? Então, esse medicamento, esse antimicrobiano, tem que afetar o fungo, mas não pode afetar as nossas bactériazinhas, né? Então, esse antimicrobiano, ele vai ter que afetar estruturas que não acontecem nas bactérias, mas que acontecem nos fungos. Que estruturas seriam essas? Microtúbulos. Ou seja, esses microtúbulos são organelas, né? Elas acontecem nos fungos, mas não acontecem nas bactérias. Então, se vai afetar os microtúbulos do fungo, não vai afetar a bactéria. Então, esse antimicrobiano número 2, que nós temos aqui na letra B, vai ser bem eficaz. Lembrando que as bactérias são procariontes, né? A gente vai encontrar ribossomos, mas não encontraremos outras organelas. Por isso que é o número 1, ó, não tem como, porque as bactérias também têm ribossomos. Por isso que não vai fazer efeito. Não é o ideal, né? Então a letra B, o tipo 2, que vai atuar em microtúbulos, que tem nos fungos, mas não acontece nas bactérias. A gente agradece aqui a atenção. São muitas questões, né? Ficou um pouquinho extenso, mas é assim mesmo. Então, você pode trabalhar as questões, você pode perceber que muitas questões estão relacionadas com a realização de pesquisas, especialmente voltadas à biotecnologia. Então, galera, você confere todas as explicações aqui nas nossas videoaulas. Se a gente não tiver videoaula, você pode colocar no comentário que a gente publica ela, a gente posta rapidinho.